Hoje as aulas vão voltar a ser doidas. Então eu vou correr. Você veio na última, não? Tá fazendo a prova, certo. Na última, o que a gente fez essencialmente foi definir termos e fórmulas. Mas mais do que isso, a gente definiu o conjunto onde as coisas que a gente xinga assim mora. Então a gente definiu o que seria o conjunto dos termos de uma linguagem num conjunto de variáveis e o conjunto de fórmulas de uma linguagem num conjunto de variáveis. Então, a ideia é que termos a gente finge que são polinômios, é como se fossem polinômios. E as fórmulas meio que são frases. Eu vou meter um português aqui, acerca de polinômios. Então, a rigor, explicitamente, a ideia é que vizinhos pertencentes ao conjunto V. Que conjunto V é esse? É um conjunto V de variáveis que a gente vai acrescentar. Essas variáveis, o que importa é que elas não interceptam os seus símbolos. Tipo, você não quer estar escrevendo um negócio, de repente um bagulho assim é uma variável. Então, não intercepta. Então, as variáveis vão ser termos. Se você pegar um símbolozinho P que pertence aos símbolos de operação de L, eu vou colocar esse zerinho aqui para dizer que é de aridade zero, ou seja, constantes. Constantes também vão ser termos. Então, e aí essas coisas aqui são termos atômicos. Atômico no sentido grego da coisa. São os termos a partir dos quais a gente vai construir os outros. Então, sempre que eu tiver... Então, termos atômicos são essas coisas. Beleza. Agora, se S pertence... é um símbolo de operação e a aridade desse símbolo é igual a um n maior que zero, então a gente vai combinar que isso aqui, S, já vou explicar o que é isso. É um termo isso aqui é como se fosse um parênteses, só que não é exatamente um parênteses. O que acontece? Essa coisa mora num conjunto maior que a gente chamou na aula passada de conjunto das strings. O que são conjuntos? O que é uma string? Uma string é uma sequência finita de símbolos. Que símbolos? Símbolos que você quiser. No caso, para montar esse bagulho, os símbolos que a gente usou foram os símbolos de operação, unido com as variáveis
unido com essas duas coisas aqui. Esses dois simbolozinhos eu acrescentei para meio que fazer parênteses artificiais. Porque o que acontece? Quando a gente escrever isso, esse tipo de coisa aqui, P de x1, x2, quando eu usar parênteses, eu quero que a gente pense, não, isso aqui é de fato uma função que eu estou aplicando nesses dois pontos. Quando tiver aqui assim, isso não é uma função sendo aplicada a nada, é só um conjunto de símbolos. E quando eu interpretar em algum lugar, eu vou interpretar, isso aqui é um símbolo de operação, essas coisinhas aqui são termos. Quando eu interpretar, aí sim, era para ser uma cor diferente. Quando eu interpretar em algum lugar, aí sim, essas coisas vão virar isso aqui. E cada termo, quando for interpretado, vai virar um elementozinho. Um M1, MN. Então, isso aqui é só um parênteses artificial. Então, um termo é um bagulho assim. Então, ou o seu termo é uma variável, ou é uma constante, ou ele é um símbolo de operação n-ário concatenado com n termos que você já definiu antes. Então, a coisa é feita recursivamente. Por isso que eu falo que é tipo polinômio. Que polinômio você tem as variáveis e você concatena as operações que você tem no seu anel. Lá ele, né? Mas você concatena essas coisas e não faz conta nenhuma. Então, é meio que isso. Termo é isso. Fórmula, a ideia é quase a mesma. Eita. Só que aí a gente tem essas fórmulas aqui, ó. Se tal 1 e tal 2 são termos, a gente vai dizer que isso aqui é uma fórmula. Aí, que diabo é isso? É só um símbolo. Quando for interpretado, a gente vai pensar que isso aqui é o igual. Por que eu não escrevi igual? Justo pelo mesmo motivo que eu não coloquei parênteses aqui. Porque eu quero que a gente tenha na notação bastante clareza do que a gente está fazendo. A gente está escrevendo simplesmente uma coisa que não está interpretada ou que está interpretada. Então aqui é só um negócio escrito sem significado. Não tem significado atribuído. É só um conjunto de símbolos. Aqui também. Então, se tal 1 e tal 2 são termos, então quando eu coloco um termo na frente do outro com esse símbolo no meio, isso é uma fórmula. Se R é símbolo de relação n-ário e tal 1, tal n são termos, então R, de novo esse mesmo símbolozinho de parênteses diferente. É fórmula. Aí, se φ e ψ são fórmulas, então isso aqui é fórmula. E esse quadradinho é qualquer um desses símbolos. Então,
Se eu tenho duas fórmulas, que podem ser ou desse tipo a princípio, essas aqui são as fórmulas atômicas, são as fórmulas a partir das quais a gente vai construir todas as outras. Se eu pegar duas fórmulas e juntar elas, vão ser fórmulas, desde que para eu juntar eu uso os conectivos. E, ou, então, seria somente C. Mas ainda não tem nenhum significado, é só sintaxe. A gente pode colar coisinhas assim. E a outra coisa é que se φ é fórmula e x pertence a V é variável, essas coisas aqui e essas coisas aqui são fórmulas. Aí o que discutiu também é, tipo, por que existe um conjunto dessas coisas? Essencialmente eu estou reensinando as coisas que vocês aprenderam no primeiro ano. Essencialmente. Só que agora, finalmente, vocês têm maturidade para ver isso. Diferente do primeiro ano. Por que o conjunto dessas coisas existe? Porque você consegue montar o conjunto das strings. E aí você consegue montar para cada símbolo uma operação que essencialmente faz o processo de colocar o símbolo antes da string, por exemplo. E aí essas coisas você faz usando aquele teorema de subestrutura. Dado um espaço com uma família de funções, de operações e um conjunto, existe a menor coisa que é fechada por esses negócios. Meio que aqui os termos são gerados por esses, e aqui as fórmulas são geradas por essas. Então, no fundo, é tudo algébrico. Então, se você tinha a impressão de que essas fórmulas parece que eu estou fazendo uma algebrinha com elas. É porque você está fazendo uma algebrinha com elas. É uma álgebra esquisita. Eventualmente, a expressão álgebra esquisita vai ficar redundante na sua vida. Mas, eu entendo. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta eu falar nada da aula de hoje sem ter isso. Tá bom? E eu sei que não deu tempo de você ver o vídeo. Porque life happens. Okay? Mas aí o que falta é tipo uma aula passada em 10 minutos. Tipo, crash course. Aí, o que eu vou fazer hoje é explicar como que interpreta fórmula, entre outras coisas legais. Mas para isso só eu preciso relembrar como que a gente interpreta termo. Então, ainda relembrando, a gente definiu essa notação aqui. U de V em M é uma função dessa forma aqui, onde V' contida em V é finito. O nome dessa coisa U é chamado de atribuição de valores. O que é isso? É simplesmente uma função que escolhe pega finitas variáveis do seu conjunto de variáveis, que pode ser infinito. Você pode ter, em geral, conjunto de variáveis é x0, x1, x2, x3, x... A gente quer um conjunto enumerável de variáveis, em geral. Uma atribuição é uma coisa que pega finitas variáveis e fala, eu vou fazer x0 valer tal coisa, x2 valer tal coisa, x3 valer tal coisa. E os outros caras? Não sei, eu só quero atribuir para finitos. Quais são esses finitos? São sempre os mesmos? Não precisa ser. Tipo, esse V' muda junto com o U. Tudo bem? É só isso, é uma função parcial.
Por isso que eu fiz a setinha parcial aqui. A setinha não está completa. Aí, beleza. Se tal pertence a T é um termo, e U é uma atribuição de valores, a gente vai definir, claro, onde M é uma L estrutura, isso é importante. M é um conjunto onde eu tenho, para cada símbolo, tem uma interpretação daquele símbolo. Esse símbolozinho aqui, quando eu faço ele no conjunto M, ele é uma funçãozinha que sai do M cartesiano M, vai em M e faz alguma coisa. Então, quando eu tenho o M uma L estrutura, a gente vai definir o que seria a interpretação do termo com aquela atribuição de valores no M. Eu não vou escrever todas as cláusulas aqui, mas pensa o seguinte: se termo é como se fosse polinômio, como que você pega um polinômio e interpreta ele na reta, por exemplo? Se é um pxyz, você pega o x e troca por um número real. Toda a ocorrência do x você troca por aquele número real. Y, mesma coisa. Z, a mesma coisa. O que a gente faz aqui é escrever os critériozinhos para fazer essa substituição. E aí, é claro, vai depender da natureza do termo. Se o termo é constante, foda-se a atribuição. O resultado vai ser constante. Se a sua atribuição se o seu termo é uma variável e a sua atribuição não está atribuindo nenhum valor para aquela variável, você não vai definir. Se a sua atribuição atribui algum valor para aquela variável, você vai pegar o valor e colocar no lugar. Ainda nos atômicos. Aí, beleza. Ou a outra situação é quando você tem um negócio assim. Você já tem termos que você supostamente sabe definir. Então, se a sua atribuição de valor está definida para esse termo, para esse termo, para esse termo, você interpreta qual é o resultado e aplica na interpretação da operação. Pronto. É essencialmente o que você faz com polinômios. Então, acavalorar polinômio. Pronto. Na aula isso está feito talvez um pouco mais explicado, o que por conseguinte significa que está mais difícil de entender, aqui está mais fácil talvez, na aula passada, mas no texto está explicadinho, bonitinho. Acavalorar polinômio. Senhor? Pequenininho só para fixar. Tudo bem. Não, tudo bem. Exemplo. Vamos pegar aqui L, a linguagem. Vamos fazer assim, que tem... Vou colocar que ela é só um símbolo estrela. Estrela tem aridade. Vou colocar que a aridade dela é 3. A aridade 3. Tudo bem? Até porque os termos eles estão um pouco se ferrando para símbolo de relação. Agora vamos pegar M como sendo Z. E vamos pegar a interpretação desse negócio
em M como sendo a função que sai de Z, cartesiano Z, em Z, e manda um XYZzinho em XY mais Z, por exemplo, ok? Agora, vamos pegar como conjunto de variáveis o conjunto alfa, beta, gama. Vamos ver, então, beta é termo. Vamos colocar aqui um outro símbolo. O E tem aridade 0. Isso, exato. Aí vamos colocar que a constante E é 42. Isso. Não, a gente estava na vibe Torre Negra. 19. Inclusive eu tenho muitos easter eggs com 19. No livro de conjuntos tem uma parte que tem tem umas bolinhas e uns quadradinhos que tem objeção, por exemplo. É 19. Eu gosto. Então, beta é termo, certo? Agora, se eu fizer E, também é termo, porque é constante. Se eu fizer agora estrela, essa coisa aqui, E, vírgula, E, assim, não é termo. Porque esse negócio tem aridade 3 e eu coloquei duas coisas. Eu tinha que colocar 3 para ser. Da mesma forma, se eu fizer isso aqui, estrela, gama, não é termo, porque isso não faz o menor sentido, não está dentro da sintaxe que a gente colocou. Agora, se a gente fizer isso aqui, alfa, beta, isso aqui é termo. Porque a gente, olha, vamos lá. Esse aqui tem a aridade 3, aí tenho isso, isso e isso. Isso é termo, eu olho para esse negócio. Esse aqui tem a aridade 3, e aqui, isso é termo porque é variável, isso é termo porque é variável, isso é termo porque é constante. Então, isso é termo. Então, é essa ideia que você vai testando recursivamente. Tudo bem? Aí, beleza. Vamos chamar essa desgraça aqui de tal. É um termo. Aí, se a gente quiser fazer a interpretação de tal com respeito a uma atribuição de valores, tem que ser uma atribuição de valores que atribui valores para pelo menos alfa e beta, que são as variáveis, porque não apareceu gama aqui. Então eu posso pegar uma atribuição que sai do conjunto de variáveis e vai em Z, que é o nosso M, e aí manda alfa, fala um número inteiro. Um número inteiro. Tá. Um é inteiro, tá, entendi. Beta. 14 mais 15 ou 15? 15, tá, tudo bem. A gente não precisa atribuir pro gama. Mas se quiser, por que não? 0, certo? Então, essa coisa, para fazer a atribuição, a gente vai fazer a interpretação em M dessa coisa, que vai ser essa função aqui, aplicada na interpretação dessa coisa, dos valores que esse bagulho atribui a
a isso aqui. Então, vamos colocar assim. Aqui eu tenho, isso aqui é um termo interpretado em M, aplicar a interpretação do termo, acho que eu escrevo em cima, isso. A interpretação do símbolo que eu escrevo embaixo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, fechou o primeiro, aí isso aqui, isso aqui, beleza. Agora, esse termo interpretado em U é um termo constante, é um termo variável, é variável. A variável interpretada nisso vai pegar o que esse cara atribuiu a essa variável. Então, isso aqui, vou repetir essa coisa. Então, isso aqui vai ser 7. Mesma coisa aqui vai ser 15. E aqui, exatamente, 19. E aí agora, 19. Agora, isso aqui vai ser esse bagulho de desgraça, 7 vezes 15. Mais 19. Aí, 19. Aí, isso aqui vai ser essa coisa, vai ser o nosso novo X. Aí não precisa, não vou fazer não. É isso aqui. 124. Pronto, é assim que você faz. Então, no fundo, tudo bem, aqui eu usei um exemplo que é polinomial, mas não faria tanta diferença fazer uma estrutura diferente, porque no fundo tudo se reduz a isso. Eu falei que tu estava fazendo aquela em cima. Não importa. Mas entendeu o esquema? Tá. Beleza. Então, é assim que a gente interpreta termo. Então, é tudo sempre no fundo de dentro para fora. Você vai. Beleza. Então, esse assim. Beleza. Agora, qual que é o próximo? Você vai descascando a coisa de dentro para fora. Tudo bem? Sim. Tá. Agora a gente vai fazer meio que a mesma coisa com as fórmulas, porque as fórmulas, meio que assim, a moral da história é termo é como se fosse uma descrição geral de um papel numa peça de teatro, num filme. Dependendo do seu elenco, o seu elenco é M, dependendo da atribuição de valores, digamos assim, muda quem interpreta o papel, mas o papel ainda é o mesmo. Então, termos estão lá para representar nomes de coisas que moram aqui, no M. As fórmulas, elas são frases, a princípio, que podem ser verdadeiras ou falsas. Só com esse exemplo de polinômio, antes de eu apagar isso aqui. Isso aqui é um polinômio. Isso aqui é um polinômio. Agora, isso aqui é uma fórmula. É uma fórmula atômica. Eu peguei um termo, outro termo e... Puf. É verdade. Depende dos valores que eu coloco aqui, a princípio. A princípio, isso é só uma fórmula. A outra coisa, imagina que o R, o símbolo de relação é doisário. Eu vou relacionar só duas coisas. Por exemplo, isso. Isso ainda é uma fórmula. É verdade? É falso? Não sei. Mas é uma fórmula. O que a gente vai ver é como que a gente decide essas coisas. Como que a gente decide essas coisas. Aí, eu tenho isso e isso.
Opa! Isso é uma fórmula, isso é uma fórmula, então isso é uma fórmula. Aí se eu pego essa fórmula e coloco para todo x, existe y, existe z, tal, que essas coisas acontecem. Ainda é uma fórmula. Ou melhor, vamos lá. E assim é uma fórmula. Vou colocar assim. Assim é uma fórmula. Existe z tal que isso. A gente vai ver como interpreta esse tipo de coisa. Aí, isso aqui é uma fórmula. Aí isso aqui também é uma fórmula. E eu poderia ir acrescentando quanto. Tudo bem? Aí olha só, a coisa é tão bem feita que, por exemplo, então se eu colocar isso aqui, se eu colocar isso aqui, é uma fórmula, professor? Não, porque recursivamente eu teria que ter isso uma fórmula e isso é uma fórmula. Só que esse é um termo, então não é. Então a coisa está bem amarradinha, para não evitar confusão, assim. Ou melhor, para evitar confusão. Não é para não evitar confusão. Beleza. Acho que parte do problema não era só a tinta. O apagador que eu estava usando estava sujo. Isso, exato. E parte do problema se resolveu. Certo. Agora, oi, pode. Claro. A parte da lógica que faz essa mesma descrição e começa a trabalhar com esses termos, com as fórmulas, mas numa visão de lógica, assim. Você fala independente de como você interpreta as fórmulas? Tipo, meio que mecanicamente, tipo, isso e isso dá isso. Sim. Teoria da prova. Aliás, dependendo de quem for falar com você, teoria da demonstração. Mas é que prova é tão mais curto. Mas tá. Beleza até aqui? Então agora a aula começa. Eu vou definir uma coisa que em geral é chamada assim, semântica de task. Parece um negócio terrível, mas essencialmente o que eu vou fazer vou pegar esse monte de coisa que eu falei para você que é fórmula, que a princípio são só símbolos concatenados, e a gente vai combinar que a gente vai interpretar eles do jeito que ensinaram a gente no primeiro ano. Juro pra você, tipo, mas a coisa agora vai estar escrita do jeito que quem te deu aula no primeiro ano gostaria de ter escrito. E agora realmente estamos sentindo a tua vida. Sim. Então, sejam L, S, ômega, linguagem, M, uma L estrutura, e U de um conjunto de variáveis em M, uma atribuição. Seja φ uma fórmula tal que as variáveis que nela ocorrem estejam no domínio de U. A gente vai abreviar isso dizendo que U é φ compatível.
Então, φ é uma fórmula, então essa fórmula ela envolve termos. Esses termos podem, recursivamente, em algum momento, a sua fórmula vai envolver termos, porque a sua fórmula vai envolver outras fórmulas, que vão envolver outras fórmulas, que como é num processo finito, eventualmente vai chegar numa fórmula atômica. Essa fórmula atômica envolve termos. Termos envolvem variáveis. E aí usam só finitas variáveis. Então você vai pegar uma atribuição, tal que as variáveis que aparecem aqui estão todas aqui nessa atribuição. Ele pode estar atribuindo mais coisa que a gente não usou. Tipo aqui. A gente não usou isso. Não importa. O que não pode é faltar, senão dá pau, o algoritmo trava. E aí, para não ter que escrever isso toda hora, no futuro só vou dizer, pega uma atribuição que é φ compatível com a fórmula. Pronto. Vamos definir o que significa esse símbolo aqui. Que a gente lê M satisfaz φ com a atribuição U. Esse é o símbolo do satisfaz. É um dos símbolos mais usados nessas coisas de modelos, lógica, essas coisas. O primo dele, que eu vou falar na aula que vem provavelmente, é esse. E o primo desses dois que a gente vai ver no fim do curso é esse. Esse é o satisfaz, esse é o demonstra, que em algum sentido o demonstra independe de como você interpreta a fórmula. Sintático. O satisfaz, a gente vai ver aqui, ele é semântico, ele depende de como você interpreta a fórmula. E esse aqui é o do forcing. Outra coisa. Mas chega lá. A gente vai definir esse negócio aqui, mas esse aqui é muito tranquilo. Porque o que acontece? O que é uma fórmula? É um negócio que a gente definiu recursivamente como é. Então, a gente define o que é isso recursivamente. Depende do caso. Então, a gente define primeiro para as atômicas, que no fundo é da mesma forma como a gente vai definindo o que é a interpretação de um termo. Você faz, eu interpreto aqui, depois tem coisinhas aqui dentro, eu interpreto aqui dentro primeiro. Mesma coisa vai ser com verificar se uma fórmula é verdadeira. Então, se a sua fórmula é dessa forma aqui, para tal e sigma pertencentes a isso, a gente escreve que M satisfaz φ, e aqui eu vou fazer questão de usar a expressão, porque como a gente está usando símbolos, a gente pode se confundir com a interpretação dos símbolos. Então, aqui é a gente conversando C e somente C. Quando você interpretar esse termo em M com a atribuição U, foi igual a você interpretar esse termo em M com a interpretação U. Ou seja, quando que uma fórmula do tipo igualdade é verdadeira para essa atribuição? Quando se substitui as coisas em M e lá dá igual. Porra, precisou de um curso inteiro para... mas é isso. O outro caso é se φ é uma coisa do tipo R
tal 1, tal N, onde as variáveis... Não, cara, se φ é desse jeito, e eu já estou pedindo que as variáveis que ocorrem em φ ocorrem no domínio de U, então implicitamente estou dizendo que as variáveis que ocorrem nesses termos também ocorrem em U, tá lá dentro. Então só preciso dizer que aqui tal 1 e tal N são termos. A gente escreve que M satisfaz a fórmula C e somente C quando você faz a interpretação dos termos em M com essa atribuição. Isso aqui é uma upla no M cartesiano N, porque isso aqui é uma relação de realidade N. Então eu quero que isso aqui pertença ao R, ao que o M acredita que seja essa relação. Então, só como é mais simples pensar assim, pensa R, se o R tem aridade 2, a gente está pedindo que o tal 1 M de U esteja relacionado com o tal 2. É isso que a gente está pedindo que aconteça. Então, quando eu substituo os valores nos termos, de fato a relação que supostamente está interpretando esse símbolo é satisfeita lá dentro. De novo, é o que você esperaria que fosse. Então, isso diz pra gente como que a gente interpreta as fórmulas atômicas. Então, quando você tiver uma outra fórmula, essa outra fórmula, ela, no fundo, ela vai ser ou vai ser um conectivo de duas fórmulas que você já sabe satisfazer, já sabe como faz, ou ela é dessa forma. Então, como que a gente escreve isso? A gente escreve assim agora, para definir essa coisa. Se φ ela é, vou colocar assim, φ1, φ0, quadradinho φ1, onde quadradinho é um desses símbolos aqui, a gente escreve que o M satisfaz φ, si. Aí vão ser... que droga! Eu não sei se na aula passada eu coloquei, eu acho que eu coloquei, eu só não coloquei aqui. Mas se φ é uma fórmula... na aula passada eu coloquei, só não coloquei para você. A negação, você colocar esse símbolo na frente também é uma fórmula. Eu já tinha visto que a negação ela também é definida como um coletivo. Você escreve... Tá, eu acho que a negação você consegue, por exemplo, se você tem o E e o então, você consegue escrever o ou como sendo a negação de um negócio, e o C somente C, você faz um E e você faz dois E's juntos, né? Você consegue fazer essas coisas. Mas precisa da negação também, desculpa, eu esqueci, mas... A negação de o não, quando você coloca o não na frente de uma fórmula,
é uma fórmula. Então, eu vou fazer um caso separado depois então, para escrever isso. Mas, então, ó, então, vou colocar aqui C, somente C. E aí, só que esse aqui vai depender de quem é o quadradinho. Então, no caso de quadradinho C e, o que a gente vai querer que aconteça é isso aqui e isso aqui. Ah, pera, eu estou misturando a notação. M, isso aqui e isso aqui. Então, se o φ é φ0 e φ1, eu vou dizer que a estrutura M satisfaz essa fórmula se ela satisfaz as duas fórmulas. Se o E for igual, se o quadradinho for o ou, aí, isso. Se for então, isso, ou, isso, exatamente. Então, o C somente C vai ser quando for simultâneo. É isso, exato, não vou escrever tudo. Mas isso aqui é necessário porque a princípio era só símbolo, a gente tem que combinar isso. Tem como você fazer essas coisas, por exemplo, numericamente, meio que você define um valor numérico para as atômicas e você define essas coisas em termos de uma algebrinha. Isso é bom para quando você quer montar a tabela no Excel com coisas de condicional. Se você sabe essas formulinhas numéricas, você consegue fazer o Excel resolver coisas de álgebra proposicional para você. Agora, vamos para outro caso. Se φ é uma coisa da forma não psi, para psi uma fórmula, a gente escreve essa coisa aqui, C e somente C. Não é verdade que o M satisfaz o psi com essa atribuição. Aí, bom, mas o que o M não satisfaz isso? Então, isso aqui já é uma fórmula mais simples. Então, você vai, pega essa fórmula mais simples. Se ela for uma fórmula atômica, você sabe o que é não satisfazer. Se ela for uma fórmula desse tipo, então você vai sempre voltando recursivamente. Aí, o caso para os quantificadores, eu tenho uma notação, cada texto faz de um jeito, nenhuma notação me agrada. Eu tentei fazer uma aqui que também não me agrada, mas que é o seguinte: se a gente pegar um Azinho pertencente a M e um Xzinho pertencente a V, uma variável, eu vou escrever assim: o X A vai ser a atribuição de valores que pega um animalzinho, um Yzinho que pertence ao domínio de U e manda esse Yzinho. É melhor fazer tá bom. Vou fazer assim: domínio de U, que é um subconjunto finito, eu vou pegar um Yzinho aqui e eu vou mandar no que o U já faria,
se o y é diferente do x, dessa variável. O xzinho, eu vou e mando em A. Então, é a atribuição que eu obtenho quando eu forço essa variável x ir no A. Se a variável x não está no domínio da atribuição original, eu acrescento. Se tiver, isso aqui não vai fazer a menor diferença. Eu, de qualquer forma, estou forçando que... Eu estou mudando se o xzinho já estiver lá. Se o xzinho já estiver lá, eu estou meio que tacando foda-se porque a atribuição falava, não, agora você é A, foda-se, entendeu? Tipo isso. Então, o que acontece agora é que tendo essa notação, se φ é da forma existe x tal que psi, a gente escreve M satisfaz φ, C e somente C. Existe, vou colocar assim, M satisfaz a fórmula psi, x trocando em A. Eu coloquei no lugar errado. Existe um x tal que psi, C é somente C. Existe algum azinho na sua estrutura tal que quando você pega essa variável x e troca por A na interpretação, é verdadeira. É o que a gente já imaginava. Agora, se φ é para todo x psi, a gente vai e coloca aqui M satisfaz φ, C e somente C, o M satisfaz a psi com essa atribuição trocando x por A para qualquer A. Então a gente essencialmente reescreveu tudo que a gente sabe sobre linguagem de primeira ordem de interpretação. Então as semânticas de Tarski são, beleza, vamos combinar que os símbolos que a gente usava meio que informalmente para funcionar dessa forma, funcionam dessa forma? Vamos, combinado. Tipo, por si só isso não é uma coisa, oh, que fantástico, mas a sacada está em você falar, não, vamos definir isso direitinho e fazer as coisas direitinho. Tipo, a sacada está em perceber que em algum momento isso precisava ser combinado com as pessoas. Quando você está fazendo, quando você está num contexto assim tão, digamos assim, arbitrário, essa coisa precisa ser definida. E a gente definiu. Mas no fundo, é simplesmente o que a gente já fazia. Então, parece estranho, mas não é. Tudo bem? Beleza. Então, eu finalmente posso fazer essa definição. Estou emocionado. Definição. Uma L estrutura. M é modelo. Modelo para uma fórmula φ. Num conjunto de variáveis V. Notação. Essa aqui, se o M satisfaz φ de U,
para qualquer atribuição o que for φ compatível. M é modelo para um conjunto T de fórmulas se M é modelo para φ para cada φzinho que pertence a T. Isso, modelo, é isso que eu... Isso é uma formalização daquela ideia de propriedade que a gente trabalhou para falar, por exemplo, do universo ou do paradoxo de Gauss ou então do modelo CFC? Sim. Mas a questão é que, assim, tem um problema que todas essas coisas que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo com conjuntos. Então, a princípio, essas coisas são todas são modelos que estão... Você está fazendo toda essa discussão dentro de ZFC, dentro do universo de ZFC. A brincadeira acontece quando você percebe o seguinte, isso é spoiler, eu não ia falar ainda, mas... Ataque de oportunidade. Inclusive, acho que eu vou criar um ambiente chamado ataque de oportunidade no LaTeX. Ataque de oportunidade. Se você pega uma linguagem L que tem só um símbolo epsilon relacional, aridade 2. Pega uma linguagem que só tem um símbolo relacional de aridade 2, ok? Se você pega, por exemplo, axioma da extensão para conjunto, o que é o pertence entre conjuntos? É uma coisa de... É um símbolo relacional de aridade 2. Você começa a perceber que, bom, eu poderia escrever os axiomas de teoria dos conjuntos dentro desse negócio aqui. Dentro desse formato. Eu posso escrever todas as sentenças, todos os axiomas de teoria dos conjuntos como se fossem fórmulas dessa linguagem num conjunto de enumerável de variáveis. Pronto, poderia. E aí, você vai e pergunta, eu peguei, então escrevi todas essas fórmulas aqui. Aí você vai e pergunta, legal, existe um modelo para esse conjunto de fórmulas? E é aí que a coisa fica interessante. É isso que a gente fala. Aí a coisa fica mais enrolada. Mas aí, por que ela fica enrolada? Eu ainda vou falar. É onde vai entrar Gödel e esses desgraçados. Mas com você eu posso falar antes. É só na aula que ainda a aula tá quase, o curso está quase no final, mas ainda é cedo. Porque nunca é tarde para deixar para amanhã o que você não quer fazer nunca, mas enfim. Mas a coisa fica interessante nesse momento. Mas, por exemplo, se você pega linguagem que tem um símbolo operacional aridade 2, por exemplo, só um símbolo de aridade 2. E aí você pega os axiomas usuais de grupo, que pedem que a operação binária ela é comutativa, para todo mundo existe um cara... Não, existe um cara que não... Então, existe
um infeliz, tal que para todo outro infeliz, quando você faz essa concatenação aqui, isso aqui é isso. O que é alguém, o que é uma estrutura dessa linguagem satisfazer isso? Então, é um negócio, existe para todo esse bagulho aqui. A estrutura satisfazer isso, ela tem uma operação binária. Aí, beleza. Existir isso aqui para qualquer atribuição que atribui valores para pelo menos essa variável e essa variável. Para essa variável e essa variável, existe um cara que você força na atribuição, então meio que ele vai começar a funcionar como uma constante. Existe um cara que independe, porque é para toda fórmula, para toda atribuição tem que satisfazer isso. Vai existir um cara tal que essa fórmula é satisfeita quando você coloca esse cara na atribuição. Beleza. Agora, quando você vai ver o que significa satisfazer isso, é para qualquer outro cara que você coloca na fórmula de dentro, então trocando aqui, a coisa dá igual. Então, quando você pega esse critério aqui e usa essa definição aqui para testar, uma L estrutura vai satisfazer esse negócio se e somente se a operação binária que interpreta esse símbolo tem um elemento neutro. Então, quando você junta isso com as outras formulinhas que definem grupo, uma coisa é modelo para essa linguagem junto com os axiomas de grupo, se somente ser um grupo que você está acostumado. Então, ele está mostrando que existe um elemento de variedade zero que seja constante para que as propriedades sejam... Isso. É bem aquela coisa do você... Como fala? Você quer que a coisa seja... Tipo, você está formalizando a coisa que você já está acostumado a fazer. Daqui a pouco a gente vai ter uma coisa do tipo assim... Quando que um conjunto de fórmulas, eu posso deduzir a partir desse conjunto de fórmulas que uma outra fórmula é verdadeira. Quando todo modelo para essa satisfaz isso. E o que é você fazer isso? Num grupo o elemento neutro é único. Como que você faz essa prova? Você pega, seja G um grupo qualquer, seja G uma coisa que modela essa teoria, esse negócio. Você vai nesse grupo qualquer e mostra que aquela fórmula é verdadeira. Portanto, você não usou aquele grupo de fato. No fundo, o que você usou são as coisas que determinam o que é ser grupo. Só que você só faz isso de um jeito disfarçado. Aqui o que a gente está fazendo é tirando o véu das coisas e falando, não é isso. Tá? 8h50. Beleza. Eu vou só enunciar, sem demonstrar, só esse negocinho aqui. Eu achei que eu ia chegar em Loven High School hoje, mas eu acho que eu consigo enunciar isso. Pelo menos a gente já tem... O legal de falar essas coisas é que agora a gente tem bagagem para entender o enunciado. Teorema. Esse é bem intuitivo, é uma coisa que você já percebeu provavelmente ao longo da sua vida. Se f de m em n é um L-isomorfismo, o que é um L-isomorfismo?
é um L-morfismo, que a inversa é um L-morfismo. Se F de M e N é um L-morfismo, então M e N são L-fórmulas, e Φ são M e N são L-estruturas, desculpa. E Φ é uma fórmula. Então, M modela Φ, C somente C. Isso. C e somente C. N modela Φ. E aí, tipo, agora a gente, o legal disso é que a gente consegue, o que eu gosto desse assunto é que a gente consegue provar coisas que a gente tinha a impressão de que eram verdadeiras, a gente só não conseguia dizer como. Pô, mas não é, tipo, é a mesma coisa. Então é claro que isso é verdadeiro aqui. Mas como que eu falo isso? Sim. Só para dar uma ideia da prova, Φ é uma fórmula definida recursivamente. Então o que você faz? Você prova isso dependendo do caso. Então, se a fórmula é atômica, você vai e prova. Mas se a fórmula é atômica, ela pode ser uma igualdade entre termos ou um símbolo relacional entre termos. Aí você vai provar quando é uma relação de igualdade entre termos. Termos também são definidos recursivamente, não se precisa fazer uma outra indução. Se o termo for pipipi, aí vai. Provou para as atômicas. Aí você vai ver para os outros casos. Se eu sei que isso aqui já vale para psi, suponho que eu já mostrei que vale para psi. Aí agora eu quero mostrar que vale para negação de psi. Então eu sei que isso aqui satisfaz isso por definição. C e somente C, o M não satisfaz Psi. Mas como eu estou fazendo a coisa de dentro para fora, e eu estou supondo que eu já sabia que vale para o Psi, eu sei que equivalência vale para Psi. Então, se o M não satisfaz Psi, o N também não. Mas se o N não satisfaz Psi, então é porque o N satisfaz a negação. Pronto. Aí você vai e supõe que é verdadeiro para Psi 0 e Psi 1. Aí você vai e quer mostrar agora que M satisfaz Psi 0 e Psi 1, C e somente C, N satisfaz Psi 0 e Psi 1. Mas você sabe que é verdadeiro individualmente. Então, se isso aqui satisfaz isso, então é porque o M satisfaz esse, e satisfaz esse. Mas se satisfaz esse, como eu já sei que é verdadeiro, então esse satisfaz. Então, essas coisas são, no fundo, você formalizar coisas que você já fazia. Agora, eu vou deixar para discutir isso na próxima aula, na próxima aula eu ia deixar só compacidade, com a ilusão de que eu ia conseguir provar o teorema da compacidade. Mas eu sei que eu não vou conseguir, então eu só falo. Mas aí eu vou também dar uma ideia disso aqui. Mas eu vou deixar como reflexão para quem assistiu o vídeo pensar em casa, para você pensar aqui. A volta. O que seria a volta? Se duas L estruturas satisfazem as mesmas fórmulas, elas são isomorfas? Isso não seria basicamente criar uma outra estrutura, só que, sei lá, a função de função seja Peraí. Como se você estivesse subindo para uma classe maior, só que agora
Tipo, por exemplo, você quer trabalhar com função derivada, aí você pega as funções derivadas, aí você só passa as funções derivadas. Eu estou pensando numa coisa totalmente isso. Você tem essas funções que satisfazem isso, só que aí você consegue ir para uma coisa que mexe com essas coisas, e aí você consegue uma coisa lá dentro que junta essas coisas, e transforma uma só. Eu tenho a impressão que... Mas aí você acha que a resposta é sim? Ou... A resposta é não. Mas aqui eu vou na próxima aula, no caso, eu vou dar a ideia de um negócio muito bizarro. Isso é não de um jeito muito forte. Em que sentido? Na próxima aula eu vou dar uma ideia de como você prova isso aqui. Teorema de Löwen, tem trema no O, Löwenheim. Eu sempre preciso olhar como escreve isso. Löwenheim-Schulen. L linguagem. V conjunto de variáveis. Ambos enumeráveis. Prepara. Se T é um conjunto de fórmulas, que admite modelo infinito, então T tem modelo enumerável. Isso é muito forte, isso é muito assustador. Se você tem um conjunto de infinito, tem um conjunto de fórmulas, sua linguagem é enumerável. Você tem inumeráveis variáveis que você está usando. Aí você pega um conjunto de fórmulas. Se esse seu conjunto de fórmulas tem um modelo que é infinito, então você consegue construir um modelo que é enumerável. Em particular, você tendo um modelo, como ambos são modelos para o mesmo T, eles satisfazem as mesmas coisas. Mas esse infinito aqui pode ser um infinito grandão, muito grande. Ainda assim eu tenho um modelo pequenininho. Não podem ser isomorfos, mas satisfazem as mesmas coisas. Eu vou discutir como faz isso na próxima aula, mas coisas legais que você pode tirar disso assim de imediato. Primeiro, isso é culpa da pobreza da linguagem em algum sentido. Como a linguagem só está falando de elementos das coisas, você consegue controlar em algum sentido o tamanho, mas aí você vai, por exemplo, pega esse resultado e vai para análise 1. Em análise 1 você tem lá a definição. O que é um corpo ordenado completo? Um porco ordenado completo, um corpo ordenado completo, é um corpo, então tem uma relação, os axiomas que definem são operaçõezinhas algébricas, ordenado é uma relação binária, e aí os axiomas, o que é ordem também é binária, aí completo, o completo fudeu, porque o completo é no sentido de Dedekind, que fala o seguinte, para todo subconjunto não vazio do corpo, que é limitado superiormente, existe um supremo. Não é uma fórmula dentro da sintaxe que a gente definiu, porque ela está falando de subconjunto. As nossas fórmulas sempre falavam de elementos da estrutura, não de subconjunto.
Quando você saiu de falar de elemento, está falando de subconjunto, você foi para uma coisa que a gente chama de segunda ordem. Você está numa linguagem de segunda ordem, não de primeira ordem. Aí, beleza, você vai e começa a estudar teoria de modelos. Você fala, porra, será que não tem um jeito de eu mudar os axiomas da reta para trocar esse axioma do Supremo, para deixar tudo em linguagem de primeira ordem, para usar esses resultadinhos? Aí você vai, e se você estiver fazendo análise 1 comigo, em algum momento, no início do curso, eu vou provar que dois corpos ordenados completos, quando existem, são isomorfos. Primeira coisa. E a segunda coisa que eu mostro é que todo um corpo ordenado completo tem tamanho 2 a Aleph 0. Tem o tamanho das partes naturais. Então o tamanho não muda. Se tivesse um jeito de axiomatizar o que é a reta real usando linguagem de primeira ordem, esse teorema seria falso. Porque deveria haver um modelo para a reta enumerável. Consequência disso, não existe axiomática, não existe jeito de você axiomatizar o que é a reta do jeito que a gente usa em análise, usando primeira ordem. Aí agora vem a coisa engraçada. Porque Löwenheim-Skolem, em geral, as pessoas chamam de paradoxo. 9.2. Teoria dos conjuntos, relacional, aridade 2. Tudo é conjunto, tudo de primeira ordem. Certo? Supõe que teoria dos conjuntos tem um modelo. Esse modelo vai ser infinito. Se uma teoria, numa linguagem enumerável com enumeráveis variáveis, tem um modelo infinito, então tem um modelo enumerável. Existe um modelo enumerável para o universo. Se FC tem um modelo. Aí você vai e fala, beleza, eu pego esse modelo enumerável para a reta. Aí eu vou construir a reta lá dentro. A reta não deveria ser enumerável? Isso buga. Mas o problema é que a reta ser enumerável... O que é uma coisa ser enumerável? É ter uma função objetora dos naturais para essa coisa. O que acontece secretamente é que se você conseguir, ok, você não posso provar que tem um modelo, mas pode assumir, mais ou menos, você só não pode provar. Assumiu que tem um modelo enumerável, vai construir a reta dentro daquele modelo, imitando a prova que você fazia antes. Beleza, por que agora a reta dentro desse modelo não é enumerável? Porque a função que diz que essa coisa que você construiu a reta, ela não mora no seu modelo. Ela está fora. Quando você deu essa enxugada, nesse processo você jogou fora um montão de coisa. Entre elas as coisas que dizem que... Coisas que parecem que são enumeráveis para você que viu o que foi jogado fora, quem mora lá dentro não sabe. Mas ainda assim... é não intuitivo a ponto das pessoas chamarem de paradoxo de Löwenheim-Skolem. Assim como o Banach-Tarski não é um paradoxo, é um teorema, mas como é não intuitivo, as pessoas chamam de paradoxo de Banach-Tarski. Mas é isso, eu vou dar uma ideia de como que você prova isso, não é difícil. Tem outras versões do Löwenheim-Skolem. Tem a versão de que se admite um modelo infinito, então admite um modelo de qualquer tamanho infinito. Então, esse é o Löwenheim-Skolem para baixo, esse aqui. Você consegue diminuir. Você também tem a versão que você consegue aumentar. Mas aí, só para vocês saberem que essas coisas existem. Tá? É tipo pegar a gente e falar que eu, como que mediano, consegui lá isso para provar determinadas coisinhas ali. Não.